Olá pessoal, bem-vindos ao Boas Opções. Na minha tela agora você está vendo uma coisa que raramente vocês vão ver me ver falando, porque eu raramente falo sobre isso, que é o gráfico do EWZ. Para quem não sabe o que é o EWZ, o EWZ é um BDR, né? É um ADR, desculpa, é como é o nome daquilo que eu esqueci? É um ETF que é negociado nos Estados Unidos, a Nasdaq, em que fazem vamos dizer assim, uma cesta de ações brasileiras e negociam frente ao dólar. Então isso aí é como se fosse o nosso Ibovespa em dólar, tá bem? Resumindo, é isso aí. Tá? O que a gente pode ver aqui nesse gráfico? A gente pode ver o seguinte, que olhando o nosso mercado em dólar, ele está ficando barato. Ele é barato. Ele já foi muito mais caro em dólar do que ele é hoje. Tá? Se você afastar isso aqui, ó, lá para trás, ó, olha como isso aqui, ó, em 2014, ele era muito mais caro do que é hoje. Já esteve um pouquinho mais barato também naquelas profundezas. Em alguns momentos aqui foi a crise do Covid, né? Aqui foi aquele momento péssimo que nós vivemos com um certo governo aí, tal, e já foi muito mais barato. Mas você vê que ele está oscilando aqui nessa faixa e que está na sua faixa perto do seu inferior. Isso tem significado? Tem. Por quê? Porque é assim que o pessoal lá fora nos vê. O pessoal que vive fora do Brasil, que investe no Brasil, ele não nos vê em reais, ele nos vê em dólares. Então ele avalia isso aqui, ó, certo? Mas e nós, que vivemos dentro do Brasil, como é que a gente faz? A gente compra coisas em reais, a gente recebe em reais, o salário é em real, o imposto é em real, tudo que você gasta é em real, tudo é em real. Né? Nós não somos uma economia dolarizada, nós somos uma economia em reais. Só que tem um ponto que a maior parte das pessoas desconhece. Boa parte daquilo que você compra ou negocia no seu dia a dia, mesmo coisas simples do dia a dia, elas são originalmente negociadas em dólares. Por que isso? Bom, pensa o seguinte: você tem um carro. Você vai sair de casa para ir para o supermercado e você vai pegar o seu carro. Quando você abre a porta do seu carro, entra e liga, você está gastando petróleo, está gastando gasolina. Gasolina essa que é produzida pela Petrobras, uma empresa brasileira que furou um buraco no Brasil, produziu dinheiro, produziu gasolina no Brasil e refinou no Brasil. Todo mundo vai falar assim, pô, por que essa porcaria tem alguma coisa a ver com dólar? Tem a ver com dólar por vários motivos. Petrobras é uma empresa negociada em bolsa fora do Brasil. Isso é uma coisa à parte, mas independente disso. Os insumos para destilação do petróleo é um processo complexo. Boa parte daqueles insumos não são produzidos no Brasil, são importados. Então, os derivados químicos dessas coisas são importados e são tradução em dólar. Portanto, isso impacta o preço da destilaria em geral. Além disso, uma parte da gasolina que se usa no Brasil ela é importada, porque a produção de petróleo do Brasil ela tem uma certa qualidade e nem todas as nossas refinarias conseguem refinar aquela qualidade naquela quantidade que nós produzimos. Então, muitas vezes nós somos obrigados a vender petróleo e comprar destilados de petróleo. Sim, isso é um absurdo. Sim, eu entendo. Sim, é a realidade. Então não adianta chorar e nem brigar com a realidade. A realidade é essa. E aí nós muitas vezes temos que importar, por exemplo, diesel. O Brasil produz muito menos diesel do que utiliza. E esse diesel, ele é importado em dólares. Então quando você ligou o seu carro, você começou a consumir um produto que tem lá na sua origem uma cotação em dólar. Aí você dá marcha ré, sai da tua casa, beleza, vai, pá, 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 pum, pum, parou lá no supermercado, desce no supermercado, tal, quando você entra no mercado, fala assim, preciso comprar pão, farinha de trigo para fazer hoje, que eu vou fazer um bolo, eu preciso comprar é, óleo de soja e preciso comprar também, o que mais estava faltando aqui? Farinha, o pão, óleo de soja, macarrão, e eu vou comprar também aqui ó, vários desses produtos hortifruti granjeiros, tal. Beleza. Aí você fala assim, todos esses produtos são cotados em reais, não é? Não, não são. Por que não? Porque todos eles usam fertilizantes. E a maior parte do fertilizante utilizado no Brasil é importado em dólar. Boa parte das sementes para plantar essas plantas que você estava falando ali, que eu estava falando ali, essas sementes hoje são geneticamente manipuladas, a maior parte delas. E essas sementes são cotadas em dólar, porque elas são importadas.
as que não são importadas são produzidas também no país, mas com empresas estrangeiras que cotam elas em dólar e enviam remessas de lucro para fora do país em dólar. O óleo de soja que você está pensando lá, a soja, ela é cotada em dólar. Por quê? Porque ela é um produto de exportação. Então, o produtor de soja ele tem duas opções. Ele produz a soja e vende no mercado interno, ou ele produz a soja e exporta. Como há uma elevada demanda de soja no mundo, o que mais pesa é o preço externo. Se ele puder exportar, ele vai preferir, porque está ganhando em dólar e não em reais. É melhor. Mas, muitas vezes, ele vai vender para o mercado interno, é óbvio, né? Tem muita gente aí que tem quem cria porco, bicho e tal, precisa da soja in natura e também o óleo de soja, essas coisas todas estão produzidas. Ora, mas a cotação original ficou em dólar, porque isso é o que baliza o cara vender para dentro ou para fora. Então, se o cara fala assim, pô, se o mercado de soja estiver muito aquecido no exterior e estiverem pagando muito caro, porque há um desbalanceamento entre o dinheiro e o produto, nesse caso, o produto é pouco frente ao dinheiro, faz com que o preço suba. Nesse caso, então, vai sobrar menos soja dentro do Brasil, vai ter escassez, ou o preço da soja dentro do Brasil vai ter que subir para acompanhar o preço externo, para o cara poder fazer essa venda para dentro. Tá? Aí outra coisa, o trigo. O Brasil é um crônico importador de trigo. Nós não temos produção suficiente de trigo para atender a nossa demanda. Trigo esse que é a base de tudo que é produto feito, pão, macarrão, todas essas coisas são feitas à base de trigo. Tudo que usa farinha de trigo, obviamente usa trigo, trigo é importado. Então todos aqueles produtos que você estava comprando, achando que estava comprando ali que não tinha absolutamente nada a ver com a história, eles têm, porque eles têm na sua gênese o dólar como referência. Por isso que cada vez que o dólar sobe, as pessoas deviam chorar. Ao contrário de pensar que, agora eu vou poder. O cara fica chateado porque ele não pode viajar para a Disney. Cara, a Disney é o menor dos nossos problemas. Tá? O que o cara tem que pensar é o seguinte: todos os produtos que eu costumo comprar, de uma forma geral, eles de uma forma ou de outra vão se basear no dólar em algum momento. Tá? Além disso, tem as viagens, tem o cartão de crédito, tem tudo aquilo que você compra. Você vai comprar um computador, vai comprar não sei o que. Os produtos são importados, boa parte deles, e aí você não consegue comprar mais porque eles ficaram caros. Então o dólar é um ativo real que impacta profundamente a economia. Agora, qual é o valor do dólar? Por que o dólar custa R$ 5,314? 5,3. Esse é o dólar futuro. O dólar comercial tem a Petax, tem que dar uma olhadinha quanto é que fechou. Eu não sei quanto é que fechou, mas vamos dizer que tenha fechado aí em 5,30. Show de bola. Esse é o valor do dólar. Por que custa 5,30? R$ 1 custa 5,30, ao contrário. $1 custa 5,30 reais. Por que isso? Esse é o poder chamado paridade de compra. Ora, o que regula isso? Por que a minha moeda real vale menos que o euro, ou vale menos que o dólar, ou vale menos que a libra, e vale mais do que, por exemplo, o peso argentino? Por que isso? A Argentina e o Brasil são países relativamente parecidos, não são assim tão diferentes, e nós temos uma moeda muito mais com poder de compra muito maior do que eles. Por que isso acontece? O que determina essa diferença, galera, aí você vai encontrar pessoas que falam coisas diferentes, vamos botar no... da produtividade de cada país. Por exemplo, um trabalhador nos Estados Unidos, por hora trabalhada, produz, sei lá, 10 caixinhas. Um trabalhador no Brasil, por hora trabalhada, produz 3 caixinhas. A produtividade do trabalhador americano é muito superior, nesse exemplo que eu estou dando, ao trabalhador brasileiro, mas na média isso é uma verdade. Logo, o trabalhador americano recebe mais, porque ele produz mais, do que o trabalhador brasileiro, porque recebe menos, porque ele produz menos. Ora, se há essa diferença entre o que o cara recebe pelo que ele produz, o poder da moeda muda. É importante. A produtividade impacta no poder de compra da moeda, por conta disso. Além disso, há um outro aspecto importante que é o seguinte: quanto de moeda há em circulação? Por exemplo, os Estados Unidos têm uma quantidade absurda de moeda em circulação, tá? Porque eles fornecem moeda para o mundo inteiro. Mas muito desse dinheiro está travado em outros locais. Ele está travado na China, porque o pessoal guarda dinheiro lá, na Alemanha, não sei aonde, não sei onde. Então, o dinheiro que circula efetivamente, ele é
pequeno frente à quantidade de moeda impressa. Isso faz com que a moeda tenha um certo valor. Nosso dinheiro, que circula só no Brasil, ele é impresso só para o Brasil e só no Brasil fica guardado. Ninguém pega e vai guardar reais na China, na Alemanha, ninguém está guardando reais lá fora. Né? Então, esse dinheiro que fica só dentro do Brasil, ele, mesmo sendo uma quantidade menor do que os dólares, ele tem mais dinheiro sobrando na mão das pessoas do que, do que o dólar. Então, isso também faz com que o nosso dinheiro valha menos. Porque tem mais dinheiro, disparidade entre bens e dinheiro faz com que o nosso dinheiro valha menos. Porque há muito perde valor. Então, isso faz com que essas disparidades, essas e outras, tá? Essas aqui são as mais básicas que eu gostaria de mencionar, é que fazem com que um aspecto que eu tinha me esquecido, e por isso eu estou fazendo a edição do vídeo, vocês vão reparar que o vídeo tinha sido gravado ontem, e agora eu estou fazendo uma edição no dia seguinte. Não tem nada, mas é porque eu esqueci de mencionar um aspecto que é muito importante. Porque também o dólar vale tanto em relação ao real. A quantidade de dólares entrando no país influencia nisso. Ora, se nós temos uma fase em que muita gente quer botar dinheiro no Brasil, tá? Esse dinheiro tem que entrar no país. Né, o cara quer, vamos dizer, ele quer investir, ele quer montar uma indústria. Então o cara quer montar, sei lá, uma empresa de fabricação de veículos. Aquilo custa uma fortuna. Ele não pega o dólar, entra no Brasil e fala assim, vou comprar as máquinas tudo em dólar. Não, não é assim que funciona. Ele tem que depositar aquela grana no Banco Central. Tá? E ele vai sair dali com uma quantidade de reais. Então ele é obrigado a fazer a troca dos dólares pelos reais. Quanto maior for a quantidade do dinheiro de pessoas entrando, seja para investimento direto, seja para investimento indireto, seja para aplicações financeiras, muita gente vai, por exemplo, querer se aproveitar agora que a taxa de juros no Brasil está muito elevada em termos reais e vai querer botar dinheiro no Brasil, tá? O carry trade. Então muita gente entra com dólares no Brasil, troca para reais. Então, todo e qualquer dinheiro que entre no país, ele tem que ser trocado para reais. Ora, quando eu tenho um mundo de dinheiro entrando em relação à quantidade de reais, que é fixa, tá? A quantidade de dólares pode oscilar, porque mais gente bota dinheiro ou menos gente bota dinheiro. Mas a quantidade de reais que o governo imprimiu é aquela, é limitada. Quanto mais gente botar dólar no Brasil, menos reais tem em circulação. Mais essa gente está pegando dólar. Obviamente que o preço também se desloca para cima. A balança se desloca no sentido da igualdade. Chegaria, se entrasse uma quantidade absurda de dólares no país, chegaria um momento em que talvez nós tivéssemos as duas moedas mais ou menos juntas, como houve um tempo atrás. Tá? De uma certa forma artificial, muito artificial até, mas depois, durante vários anos, o dólar ficou aí 1 para 2, 1 para 1,80, tal, muitos anos. Tá? Justamente por isso, porque havia um fluxo relativamente constante de dólares dentro do país. Então tinha ficado faltando falar essa parte que eu estou falando agora e agora da sequência do vídeo. É que fazem com que um dólar precise de 5,3 reais, por exemplo, hoje, para ser comprado. E isso impacta profundamente a vida das pessoas, porque é através da importação de produtos e bens que muitas vezes nós conseguimos fazer a nossa vida ser melhor. Pensa que muitas vezes para a gente produzir alguma coisa sai mais caro, muito caro, porque como os insumos são comprados em dólar, a gente tem que pagar aquilo tudo em dólar. Se nós fizéssemos tudo com produtos brasileiros, só com os brasileiros operando tudo dentro do Brasil, a gente podia pagar em reais, então o produto sairia bem mais barato. Então essa era, assim, grosso modo, a forma que eu queria mostrar para vocês, essa diferença de poder de compra de uma moeda para outra. Não sei se ficou bem explicadinho, espero que tenha ficado. Tá? Se não ficou, por favor, façam comentários no vídeo, eu vou tentar explicar melhor de outra forma. Mas peço perdão aos economistas, porque eu sei que eu estou simplificando uma coisa que é extremamente mais complexa e que envolve outros fatores, mas só de uma forma que as pessoas normais possam entender, tá bem? Espero que isso sirva de ajuda para muita gente. Um grande abraço e até um próximo vídeo. Tchau, tchau.